Fala galera, estamos hoje aqui mais uma vez reunidos no Amigos da Eólica. Espero que você esteja bem, esteja muito bem. Eu sou Rômulo Sales. Eu sou Edgar Martins e hoje a gente está aqui com o Rodolfo Meleiro. Vamos ter um bate-papo incrível aí. Eu até quero que o Rodolfo se apresente um pouquinho falando de quem é Rodolfo Meleiro e já nos dê aí um brief, nos dê passa a expectativa. Vamos fazer Um alinhamento, um né? alinhamento, gaguejei aqui. Vamos fazer um alinhamento do que o pessoal pode esperar desse podcast. Vamos lá, Rodolfo. Quem é Rodolfo Meleiro? Bem, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tá? O Rodolfo Meleiro é um engenheiro mecânico, tá? Um nerd, como diz meu sócio, um cara que realmente sempre foi louco por compósitos e hoje, depois de pisar no mundo da eólica, é um cara louco por energia eólica, louco por paz. E é um cara que gosta muito disso, às vezes até chato, até fala demais sobre isso. E é isso. O que a gente pode esperar desse podcast? Cara, o podcast não acho que não vai ter muito jeito, vai acabar caindo em perguntas técnicas e vai ser um prazer meu tentar dividir um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha experiência de 18 anos aí no setor, para levar um pouquinho dessas respostas, levar um pouquinho de conhecimento para todo mundo estar ouvindo. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer aqui a minha apresentação do Rodolfo, porque o Rodolfo, para mim, é um dos caras com mais conhecimento e humildade juntos, que são coisas difíceis Sim. de caminhar juntos. Então, para mim, a gente já trabalhou com interface aí em duas empresas, porém, acho que mais na última, né? Trabalhamos 8 anos. Eu trabalhei 8 anos, você chegou a ficar mais um pouco, eu acredito. Fiquei 12 anos na Texis e 5 anos na Aeris. 5 anos na Hélice. Então, Rodolfo, para mim, você pode esperar desse podcast muito conhecimento sobre pá eólica. Então, a gente vai falar muito de pá eólica aqui. Então, você que trabalha com pá já ou que pensa em trabalhar um dia, você vai conhecer um pouquinho mais de pá hoje. Você que tem dúvidas sobre manutenção de pá em parque eólico, pois aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, vamos conversar sobre isso, falar de defeitos, falar de possíveis problemas que você pode enfrentar, falhas de projeto. Acho que a gente vai nessa linha e, claro, que vamos falar um pouquinho de família, de desafio e vamos por essa linha aí. Quer começar, Romulo? Quero. Tem uma pergunta aqui bem bacana. Quando vi você falando sobre compósitos e a parte de estudar, eu vi que seus olhos brilharam. Então é uma paixão. Como é dividir o coração com a paixão família e a paixão eólica? Eu tenho muita sorte, né? Tenho muita sorte. Quando eu estava no mestrado, tinha um professor que falava que ele tinha a esposa dele era psicóloga, ele falava que era um perfect match. Então eu, por coincidência, também tenho, na época da minha noiva psicóloga, casei com ela, tenho uma esposa psicóloga, então é um perfect match, tá? Até comentando, eu sou o case de sucesso dela, porque acho que a vida tem momentos, né? Quando eu comecei minha vida profissional, cara, eu trabalhava que nem um louco. Exatamente, porque era legal, eu não sentia o tempo, eu varava a noite, eu ficava lá porque eu gostava, o negócio realmente eu trabalhava em base de teste de pá, cara, a adrenalina de fazer ensaio de pá era muito legal, mas também tinha minha esposa, que ela suportava até que ela começou a bater, falou, não, vamos equilibrar, e nasceu meu filho, quando nasceu meu filho, aí sim, ela falou, pronto, agora você tem um limite aqui, e aí eu consegui aprender a equilibrar e tô mexendo nessa balança desde então para Fantástico. achar um ponto de equilíbrio entre família e trabalho. Mas foi fácil dividir a paixão por isso. Tendo minha esposa, tendo meu filho, tendo minha família, eles são minha prioridade, mas são duas paixões mesmo. Eu vi que você falou também sobre dedicação, né? Sim. E uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas quererem acessar rapidamente coisas sem passar pelo processo. Se você fosse estipular quantas horas de estudo, de dedicação você teve para conseguir a maestria que você tem hoje em dia, você arriscaria dizer quantas horas? Nossa, não consigo colocar em horas, vou ter que colocar em anos. Em anos, Porque né? todo dia eu aprendo uma coisa nova. Boa. Mas eu consigo dividir minha carreira para vocês em algumas fases. Então, quando eu acabei meus estudos, acabei meu mestrado, eu achei que eu sabia muito. Eu sabia muito da matemática, da técnica, mas aí eu entrei numa empresa, fui ver a parte prática, eu percebi que eu não sabia nada daquilo. Então, tinha um gap gigante. Aí você vai aprendendo a experiência. Então, lá para 2010, eu tinha 5 anos de base de teste, eu achei que eu sabia bastante. Aí eu fui para Espanha trabalhar com projeto de pá, e eu percebi que eu sabia pouco.
Aí eu fui lá, trabalhei com projeto de pá, cálculos de cargas, entrei nesse outro lado, comecei a fazer as pontes e na verdade eu já percebi que eu não podia começar a achar que eu sabia muito, porque eu percebi que eu nunca sabia tanto. Mas aí eu comecei a ver que realmente, aí eu comecei a fazer pontes e ver que realmente eu tinha uma capacidade, um conhecimento que estava legal, que estava despontando. Então levou aí uns 7 anos de muita dedicação, muito trabalho e muita oportunidade. Isso é uma coisa que eu tenho que falar. Eu tive muita sorte de ter algumas oportunidades. Trabalhar na base de testes da antiga Texis, a única base de testes de pá eólica do hemisfério sul do planeta até hoje. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá e de fazer tudo. Quando eu digo tudo, é desde faxineiro, apertar parafuso na pá, até contrato comercial com clientes de ensaio, passando por toda a análise técnica, fazer o ensaio. E isso foi uma grande escola. Fantástico. É, você falou um pouco, né, de que a gente até brincou aqui de que você é um case de sucesso da tua esposa, né? Psicóloga. Agora vem cá, só para a gente falar um pouquinho aqui. É uma brincadeira, mas que eu penso que faz um certo sentido, porque em algum momento dessa dedicação, desse mergulho técnico, porque eu me lembro de épocas da minha vida que eu saí 2 horas da manhã da empresa, acredito que você deve ter passado por isso várias vezes. Então, assim, quando a gente chega perto desse burnout, qual a importância de alguém como a tua esposa, como você teve na tua família? Se tem algum momento que você pode compartilhar da importância disso, ou de alguns bate-papos, você falou, cara, isso aqui me ajudou muito. Ela foi realmente sua base nisso? Não, ela foi. Na verdade, eu até tive um momento complicado, porque eu queria trabalhar. A empresa pedia e eu gostava, mas às vezes eu tinha discussão em casa, de chegar tarde, de trabalhar no sábado. Eu falava, puxa, mas eu não tô brigando para ir no bar beber, eu tô brigando para ir trabalhar. Então era difícil para mim entender, mas eu não chegou a ter um breaking point, não chegou a ter um estresse. O grande virada foi realmente minha mulher engravidar. Então, minha mulher engravidar e meu filho foi uma curva suave, foram 9 meses de uma curva suave, para daí quando meu filho nascer. Quando meu filho nasceu foi a primeira vez que eu tirei 30 dias de férias, 30 dias inteiros de férias. Eu nunca tinha tirado. Sempre fazia aquela jogada, tirava 20, e mesmo os 20 você Tá trabalhava um ali, pouco, atendia telefone. Eu tirei, foi a primeira vez que eu tirei 30 dias direto, sem fazer nada durante 30 dias, a não ser ficar em casa com ela e com meu filho. E aí com meu filho, ela botou um limite, Desacelerou um pouquinho. desacelerou. Foi um pouco forçado, porque ela botou na escola e falou assim, ele vai pro berçário, você busca. Então, 7 horas da noite. Faça chuva, Ela faça foi sol. esperta, viu? Faça chuva, faça sol, eu tinha que estar lá para pegar ele. Mas foi ótimo, porque aí o que eu percebi, isso é uma coisa que, como eu falei, tem momentos da vida. Mas eu já tinha realmente, já tinha uma experiência, já tinha meus 4 anos de trabalho, estava nessa ascendente, e você às vezes fica com esse medo, você pergunta, se eu vou trabalhar até as 10 da noite, eu não vou crescer. E o que eu percebi é que dá para equilibrar. Eu não parei de crescer porque eu equilibrei. Não que eu trabalhasse pouco, eu ainda trabalhava bastante, atendia telefone fora de horário, o que eu precisasse, mas eu limitei. E me limitar me permitiu que eu nunca cheguei perto de burnout, por 2 motivos, porque eu adorava o que eu fazia, realmente gostava, mas a minha esposa, de um jeito ou de outro, mais ou menos sempre foi um freio para me dosar. Fazia terapia cognitiva obrigatória. Exato. Eu vivia vindo comportamental. Às vezes eu falava para ela que ela começa a colocar um queijinho com choque para eu botar a mão. Eu vejo, Rodolfo, que Muito bom. ao longo desses 7 anos você percebeu um crescimento, Sim. principalmente do feedback externo. Como foi essa balança também para você conciliar? Porque eu vi que o Edgar ressaltou muito a sua humildade, justamente segurar esse ego em relação ao que vem de fora. Porque começa um oba-oba, né? Chama um cara, faz dizer o quê? E aí você conseguir sentar e dizer, peraí, não posso me perder, porque eu ainda estou em ascensão. Acho que eu não tinha muito esse problema de ego, porque realmente, sabe aquele negócio que você faz é natural para você? Personalidade. Como é que eu fazia? Quando eu fazia, conforme eu ia aprendendo, para mim sempre foi natural. Entendi. E uma coisa que eu sempre gostei, até, eu tive um caso, quando eu saí da Aeres, uma colega me falou, até chorando, falou, não, uma vez eu perguntei para você, você não tinha que me explicar, mas você parou e me explicou e me contou, e ninguém nunca parou para me explicar essas coisas. Eu falei, eu nem lembrava do caso, mas é uma coisa que com certeza eu fiz, porque é bem super normal. Eu sempre acho legal dividir conhecimento, acho positivo. Acho talvez que quando eu morei na Espanha, o escritório que eu trabalhei na Espanha era exatamente o contrário. O pessoal era muito fechado, eles tinham medo que você aprendesse muito, tinha medo que você aprendesse outras coisas, então eles se escondiam. Eu falava, nossa, que besteira isso.
Isso não combina comigo. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, o que eu falava, cara, a gente tem que fazer ponte, tem que trazer os caras para cá. Os caras nunca viram uma pá. Os pessoal de projeto nunca viu uma pá pronta. Uhum. Então, eu tentei fazer isso daí. Acho que isso sempre me tive. Então, eu não me acho nada demais. Óbvio, eu me acho um cara de 18 anos de experiência em setor. De qualquer setor que você tem 18 anos de experiência, trabalho intensivo, você tem um conhecimento respeitável. É o que eu acho em mim. Não acho que eu tenho nada além disso. Ademais da minha sorte de ter conseguido ter experiência. O que é a minha experiência? Que eu falei, eu trabalhei em base de teste, em projeto de pá, fui coordenador de projeto de moldes na Texis, eu trabalhei com engenharia de produto e processo da fabricação, com serviços, ou seja, eu acabei vendo a cadeia toda de fabricação e gestão de pás, desde o projeto até os casos bons e os casos ruins de catastrófico em campo. Mas foi tudo natural para mim, foi tudo um processo ao longo de um grande tempo. Nós vamos entrar daqui a pouco um pouquinho no técnico aí. Eu queria já perguntar pro Rodolfo sobre a pá em si, né? A gente tem cursos, inclusive na STOS, que nos ensinam sobre pás. A gente até está fazendo um curso juntos, né, Rodolfo? Estamos aí estruturando um curso, um treinamento. Preparem aí, vem novidade. Vem novidade. Mas assim, vamos lá, para quem está ouvindo aí, às vezes a pessoa ela conhece a eólica no geral, mas não conhece pá, ou é um curioso sobre pás eólicas. Do que é feito a pá eólica e por quê? Nós sabemos que é de compósito, né? E você é um especialista nisso. Mas por que ela é de compósito? Fiz um workshop recentemente, nos últimos 2 dias, com vários players, vários OEMs do Brasil. Mais de 50% da produção do Brasil estava representada lá com a gente. Uau. E a primeira coisa que eu disse para eles, a resposta para praticamente todas as perguntas, não todas as perguntas sobre pás eólicas, é custo. Tudo que é feito, tudo que se desenvolveu, toda a tecnologia sempre avança por custo. Então, a pá eólica é um componente extremamente complexo, extremamente complexo. Estamos falando, hoje, quando eu comecei era pás de 37 metros, hoje estamos falando pás de 70, 80, 90 metros para onshore, sendo que tem pá de 116 metros, se não me engano, para offshore. Cara, 116 metros, pense no tamanho disso daí. É muito grande. Se eu pensar que um componente é feito com alta trabalho manual, basicamente 2/3 do peso da pá é colocado manualmente em cima do molde. O Então, tecido, isso. o tecido, todo o os material. Balsa. tá? Então é muito complexo. E do que ele é feito? Ele é feito de fibras estruturais. As fibras estruturais são as fibras de vidro e as fibras de carbono, tá? E por que se usa fibras de vidro e fibras de carbono? Que custo? A resistência dessas fibras, pelo custo que elas têm, elas batem disparado o aço, por exemplo. Impressionante. Então, a estrutura que a gente tem, o tamanho, é praticamente inviável fazer em aço pelo peso que está, e aí Peso você também. é uma realimentação. O peso maior precisa de mais material precisa de dar mais peso, e você entra num loop que não fecha a curva, não fecha a conta. Compósito não, compósito é um material incrível, que tem altíssima resistência por baixíssimo peso. Então, Muito bom. por isso que é um material aeronáutico, Uhum. cada vez mais adotado na indústria aeronáutica, porque ele é um material realmente incrível. Mas ele tem seus comportamentos, suas especificidades. Ele é complicado em vários sentidos, em cálculo, em utilização. Então, realmente, é um mundo à parte trabalhar com compósitos. Eu vi que você falou que 2/3 da produção da pá eólica ela é manufaturada, né? Pode dizer assim. Não, ela é manualmente colocada no molde. O outro 1/3 é por um processo que a gente chama de infusão, que ele é semi-automatizado, ainda depende muito, Corte de muito, tecido. muito corte de tecido, colocar o tecido. Que é a laser, né? Mas a infusão, teoricamente a infusão é um processo que roda sozinho, Certo. mas tem muita tecnologia e trabalho para colocar os que a gente chama de consumíveis, que chama-se a estratégia de infusão, são criar os caminhos para a resina infundir de modo que faça a peça inteira com uma alta qualidade. Fantástico. Tudo isso é feito manualmente. E aí é onde ia tentar encaixar uma pergunta aqui. Sim. Aí, nesse caso, como diminuir a probabilidade de erro humano? A resposta é treinamento, na minha visão, tá? Treinamento, uma gestão das pessoas muito focada no bem-estar e comprometimento. Aquilo lá tem que ter uma equipe que veste a camisa, que gosta. Que não é difícil. Esse mercado é apaixonante. A gente trabalha com energia verde, renovável,
algo positivo, ecológico. É verdade. É um mercado que você cai e ele dá uma sensação boa de falar que você trabalha nele. É. Mas o meio de diminuir erro é treinamento, controle e garantir que os funcionários também, porque não tem jeito, como depende muito da habilidade. E o pessoal que trabalha nisso, além de trabalhar muito duro, é um trabalho muito duro, sempre isso que eu falo, um pessoal da planta me perguntava qualquer coisa, eu tinha que responder pro cara, porque o cara tava lá trabalhando muito duro, carregando Pesado. peso, é um trabalho complicado. Como é que eu não vou responder o que o pessoal pergunta? É óbvio que eu tenho que agradecer o pessoal por estar dando todo esse trabalho, porque só tem eu sendo engenheiro, porque o pessoal está fabricando. Além disso, tem que ter um clima muito positivo. Por quê? Depende da habilidade do cara. Os caras são artesão, vocês sabem. O pessoal que faz reparo, escalonamento, aquilo lá é um trabalho de cara, escalonamento é um trabalho de arte. É complicado. Você pega para um cara e fala, ó, lixa aqui, cada camada tem 0,8 milímetros. Você me separa essas 5 camadas, você escalona de 100 em 100 milímetros, cada 0,8 milímetros de espessura, sem comer a camada de baixo. Isso daqui é quase uma mágica que os caras fazem. Quando a gente fala escalonamento, só para quem está assistindo, que às vezes não conhece muito, é porque a gente faz uma amarração, certo, Rodolfo? Quando a gente tem um dano na pá, então nós lixamos, tirando esse dano e fazendo um escalonamento. Âncoras, né? Fazendo uma âncora. Isso, Um degrau. uma âncora para amarrar. É um degrau. A gente faz um Isso. lixamento em degrau, mas é um lixamento em degrau. Que, vamos lá, um exemplo, em 5 camadas, que tem, vamos arredondar, 5 milímetros, você vai fazer um escalonamento de mais ou menos, se for de direcional, de meio metro. Então, são dimensões complicadas. Um dano, pro às cara vezes, fazer bem pequeno, ele vira um reparo de 1 metro. feito. Exato. Por quê? Porque você tem que fazer uma escalonagem que a nova camada vai amarrar e ancorar na próxima, né? Dito tudo isso, além de o cara ter que ter um tal treinamento técnico, o cara tem que estar motivado. E como é um serviço de habilidade, se o cara chegou, brigou com a mulher, se o cara chegou com um problema, se o meio de trabalho não propicia ele a poder fazer o melhor dele, é aí que a gente tem variabilidade e tem risco. Então tem que ser um cara muito bem treinado, tem que ter controle de qualidade e tem que ter um ambiente que o cara tá com suporte para fazer o trabalho dele. Essa parte de ambiência é muito importante, né? Você Sim. está inserido no meio Sim. onde o time quer vencer, né? Exato, exato. E eu vou falar um pouquinho da complexidade disso aí, porque você fazer um escalonamento, como o Rodolfo falou aí, fazer esses degraus, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na eólica, né? Eu entrei em 2004, primeira coisa que eu aprendi foi fazer reparo do bordo de fuga lá na planta 7 da Texis. Então, assim, e você conseguir enxergar, o maior desafio para mim, acho que é para todo reparador de pá eólica, é conseguir enxergar a fibra, porque ela tá molhada de resina, e ela é meio que transparente, você tem que conseguir enxergar o brilho da luz, meio que refletir a camada de fibra de vidro, né, Rodolfo? Não, é complexo. Eu não sei fazer, por exemplo. Sempre digo, pessoal, me dá uma pá, me dá uma lixadeira e eu te dou uma sucata. Eu não sei. Não sei, eu não tenho habilidade, eu tenho péssima habilidade manual. Por isso, mais ainda eu respeito o pessoal que consegue fazer. Eu vejo que é um dos maiores desafios hoje para quem quer trabalhar com isso, é conseguir ter, porque você mistura um pouco habilidade, concentração, é muito difícil, né? E a gente tem esse treinamento na Stosa aí de Blade Reparo, inclusive estamos nos certificando na GWO. A gente está num processo de homologação para fazer ele GWO. Novembro, em breve. Novembro, em breve. Vamos falar um pouquinho de manutenção de pá? Vamos? Essa pergunta aqui eu vim pensando, falei, não, vou perguntar essa Rodolfo. Eu tô empolgado com esse podcast hoje aqui. Que O bom. Rodolfo Você é apaixonado por reparo? Eu sou apaixonado por reparo. Ter o Rodolfo Meleira aqui é um prazer, é uma alegria. Além de um amigo, muito conhecimento. Rodolfo, se você fosse um gerente de um parque eólico, certo? Você é um gerente de um parque eólico, você é responsável pela manutenção daquelas pás, por aquilo rodar bem. Como seria o teu plano de manutenção? Você deixaria rodar até acabar? Você começaria uma inspeção a cada quanto tempo? Qual que seria a sua recomendação? Bom, vamos lá. Qualquer equipamento tem plano de manutenção preventiva. E a indústria toda sabe que planos de manutenção preventiva são mais baratos e são melhores do que o reativo. O problema, nossa dificuldade é que pás são um elemento tão complexo que hoje não tem um protocolo único para todas as pás. Então, a primeira resposta é: o que você faria? Depende. Depende. Cada pá, cada turbina tem o seu histórico, seus pontos positivos, pontos negativos, às vezes tem um problema característico, outras têm menos problema. Então, hoje, que inclusive a gente faz muito na Netwind, é dados.
Então, o primeiro ponto para tomada de decisão é ter dados, manter uma base de dados da sua turbina, seja com inspeção, seja com os dados de escada, seja com análise desses dados, cruzar eles e usar esse feedback para determinar a sua periodicidade de campanha de reparos. E sim, entender que reparos fazem parte da manutenção da pá. Assim, raras pás não. Diria que nenhuma pá não tem nenhum reparo. Por exemplo, erosão do pé de fuga. Toda pá Vai ter. vai ter. Isso realmente é um desgaste natural, toda uma discussão, porque quanto tempo que dura, quanto tempo que não dura. Vai depender da região instalada. As pás deveriam ser vendidas, a gente até falou sobre isso aqui com o Armando, deveriam ser vendidas já caracterizadas para o lugar que ela vai ser instalada, né? Mas a gente ainda não. Não chegamos Não nisso. Mas chegou para ser nesse justo, padrão ainda, né? para ser justo, aí a matemática também não resolve, tá? Ninguém consegue calcular hoje quanto tempo o LEP, o LEP é a proteção do bode de ataque, quanto tempo ele vai durar. Eu fui no congresso em abril na Dinamarca só de erosão de bode de ataque, e a conclusão que eu trago é que tem muito estudo, muita matemática e não tem muita correlação com o mundo real. O pessoal ainda não conseguiu desenvolver uma matemática que converse e consegue dar essa previsibilidade. Mas, então, vai ter reparo? Vai ter reparo. E a estratégia de manutenção da turbina não é de um ano. A estratégia de manutenção da turbina é de 10, 15, 20, 25 anos. Uhum. Então, Bom. o que eu faria? Primeira coisa, dados que vêm de escada, dados que vêm de inspeção, dados que vêm de conhecimento da pá, monitoramento da montagem da pá. Isso é uma etapa que a gente sabe que tem muito problema oculto, aparece em montagem, Uhum. tá? E com isso você faz o seu plano de manutenção. Ele não seria tão reativo assim, porque se você pegar um defeito no começo da vida, você pode planejar com o tempo, você pode acompanhar ele e você minimiza o tempo parado da turbina e você põe as campanhas de reparo nos pontos onde você tem menos perda financeira da turbina parada. Essa é a estratégia de gestão que a gente entende. E aí, como eu te falei, mas quanto tempo? A recomendação global que o pessoal discute hoje é uma vez por ano ter uma inspeção externa que dispara as manutenções que precisam, mas isso depende de cada pá. Por exemplo, é a inspeção de SPDA. Tem pá que tem mais problemas. Sistema de para-raio. Sistema de para-raio. Tem pás que tem alto nível de dano por raio. Essas pás precisam de mais acompanhamento do Tem sistema até de SPDA. regiões, né, Rodolfo? Que Não, mas a gente tem dados muito legais, cara. Como eu te falei, cada máquina é uma máquina. A gente tem região de alto raio, que parques vizinhos, mas dois modelos de máquina diferentes. Um modelo de máquina tem 2% de taxa de dano de raio por ano. Tem muito raio. No mesmo local. O vizinho tem 20%. No mesmo local. Vizinho, parque vizinho. Mas são máquinas diferentes. Uma máquina tem uma fragilidade. Tecnologias diferentes. Uma máquina tem uma fragilidade no sistema de produção de para-raio. A outra máquina não. A outra máquina parece robusta para isso. Então, os dois parques, para mim, demandam estratégias diferentes de gestão. Passa tudo por dados, que acho que é uma das coisas que mais evoluiu nos últimos anos. A gente saiu de inspeção de corda, você já deve ter feito muita inspeção telescópica do solo para inspeção de drone, que hoje a Altwind usa, mas a Altwind trouxe como uma novidade no Brasil, lá em 2017, foi o começo da Altwind, mas hoje é quase commodity. Hoje tem várias empresas que fazem. Então, ter inspeção de drone hoje eu acho que é mandatório. O próximo ponto é fazer com esses dados, é analisar esses dados e ter as recomendações certas dos efeitos certos. E aí trabalhar com reparo, que vai ter reparo, isso é uma coisa normal da manutenção, mas trabalhar o reparo também inteligente. A gente sabe que, como acabamos de falar, é complicado o reparo. Muito bacana. Desculpa, mas é. Não, é complicado o reparo. Reparo em campo, qualquer coisa em campo é 10 vezes o complicado. Em campo você não tem recurso, você está é um lugar normalmente isolado, tem muitas normas, por causa disso, de segurança, que garantem a segurança pessoal, mas fazem com que o trabalho seja muito mais difícil, o acesso seja muito mais difícil. Para manter um padrão de qualidade de um reparo, você a 100 metros de altura. Voltou claro, a gente falou que os caras são artistas. O artista fazendo na fábrica, entre aspas, fica fácil comparado com o artista que faz pendurado no rapel. Ou mesmo em plataforma. O cara tá a 150 metros de altura fazendo um trabalho. Assim, é muito complicado. Então, a qualidade desse... E aí uma coisa que eu falei também muito no workshop, e
que eu posso falar para vocês forte. Nunca vi e não vou ver nenhuma pá quebrar por um reparo bem feito. Mas já vi várias quebrar por um reparo mal feito. Então, o reparo mal feito é sim um grande risco para pá. Muitas vezes fazer o reparo é pior do que o dano, Rodolfo? Não existe. Assim, óbvio, a não ser que você faça algum problema, mas existe uma coisa assim, a indústria eólica, os projetistas, eles não, é diferente da aeronáutica. A aeronáutica, ela projeta os aviões para ser tolerante a dano. Essa é a filosofia deles. Então, eles têm cálculos de progressão de trinca, eles têm cálculo do que acontece se dá um dano e desenvolvem as estruturas para sobreviverem até um certo nível de dano. A indústria eólica, ela não sabe disso. Ela não tem modelos, não tem técnicas matemáticas para ver progressão de dano. A gente projeta para não dano. É o no crack. Então, quando dá um dano, ninguém sabe fazer. Ninguém sabe. Sendo que tem uma participação manual gigantesca numa fabricação. Acontece muito, principalmente o grande fator de defeitos em campo costuma ser defeito de fabricação por variabilidade, por escape de qualidade. Voltamos a reforçar, 2/3, então você pega uma pá de 24 toneladas, 16 toneladas de material, alguém colocou no ombro, subiu no molde e colocou em cima do molde. É impressionante. Você pensa nisso, a gente já começa a achar que tem pouco defeito, tem pouco dano, Pela maneira que é feita. pela maneira como é feita. Quando sai uma pá zero defeito, a gente comemora, né, Rodolfo, na fabricação. Uma pá zero defeito, já viu pá zero defeito? Uma pá, não, já vi casca zero defeito. Isso, a Pá casca. zero defeito, Ah, não, a casca zero defeito. A pá Já inteira. viu? Tudo, todas as pás, todos os componentes. Quando sai Eu falei, uma casca zero defeito, né? Que é Já um vi. lado de uma pá, né? Que primeiro a gente fabrica uma casca e a outra fora os componentes internos e fecha. Uma casca já é uma comemoração, né? É unicórnio já. É unicórnio. uma mosca branca. Juntar todas, eu nunca vi. Eu vi você falando aí sobre os dados que vocês têm, né? Sim. Hoje em dia, você considera que um dos maiores diferenciais da Artwind no mercado em relação à inspeção seria a manipulação adequada desses dados? Eu perguntaria agora, qual o diferencial da Artwind? Vamos vender esse peixe um pouco. Qual o diferencial? Sem querer vender o peixe, mas vendendo, o diferencial é, óbvio, são etapas. Tem que ter uma aquisição de dados de qualidade. Sem dados de qualidade, você não consegue tomar as decisões corretas. Então, esse é o primeiro fator de excelência da Artwind. Como eu falei, no mundo tem outros caras, a gente hoje trabalha com um fornecedor de tecnologia muito bom, o melhor, mas tem outros chegando, isso daqui está caminhando para virar um commodity, ter uma aquisição de dados de qualidade. Mas primeiro tem que ter de qualidade, já adianto, mas qualidade não é um voo de drone manual, é um voo de drone automatizado, para começar. E na inspeção interna também é algo robotizado, não é só inspeção manual. Com isso, o grande diferencial da Artwind é o conhecimento, é conseguir pegar esses dados, ter uma equipe altamente especializada para analisar, para categorizar os defeitos, para entender e para dar o passo a mais, que é entender cada defeito em cada frota. Porque o que a gente faz lá é ter histórico. Com histórico, a gente consegue analisar. Às vezes um defeito que numa pá é gravíssimo, em outra pá, o mesmo defeito no mesmo lugar, não é. E pode permitir que você acompanhe ele, por exemplo, uma inspeção de solo, só de acompanhar o defeito e não parar sua turbina no alto vento. Algumas pás o mesmo dano para e não prossegue, em outras pás o dano prossegue, né? Isso Sim. se dá a variabilidade do processo e das margens que a gente tem, Rodolfo. Por exemplo, um gap de resina, até 10 a prova. Então, assim, quando a gente junta essa fragilidade em várias fragilidades próximo da tolerância, pode ser que esse dano se desenvolva mais em uma pá que tem mais fragilidade do que outra, certo? Sim, principalmente entre modelos de pá, entra o projeto. Então, as filosofias de projeto. Então, tem uma tendência no mercado, né? Todo mundo, antes, as pás antigas eram pás de box beam, que era um jeito de construir, viraram pá de alma colada. Hoje, as pás são praticamente todas de alma simples, só uma alma colada central. Essa é a evolução. Mas, mesmo evoluindo, cada projetista projeta pá com muita diferença. Então, cada pá tem uma história. Então, posso dar um exemplo, tem a grande maioria das pás, a casca, que a gente chama de camada geral, é a camada que vai da raiz até a ponta. Ela é de biaxial. Biax é um material que é fibra de vidro em duas direções. Ele é um material muito bom, porque ele é altamente tolerante a defeito. E ele facilita o acabamento externo, muito melhor. Ele é perfeito para isso. Agora, tem pás que usam triaxial. O triaxial é um material pouco tolerante a defeito.
Então, numa pá com biaxial, um defeitinho, podia nem progredir. Uma trinca, ou mesmo abrindo a trinca, ela pode não avançar. Com o triaxial na casca, esse mesmo defeito tem muito mais chance de virar uma trinca e progredir. Só para te fazer entender, biaxial É. seria um tecido em bidireções, certo, Rodolfo? Duas direções. Duas Duas direções. direções. E o triaxial nós temos 3 direções. Então, 45 mais 45 e 0, por exemplo. Mas pode ter um triaxial em outro sentido, certo? Exato. Isso é só um exemplo. Tem várias características de projetos que, às vezes, uma trinca numa região de uma pá entre aspas, normal, ou não é um grande risco, e na mesma região de uma outra pá, é gravíssimo, tá caminhando para uma Aí você catastrófe. vê a variabilidade que pode ter. Não é só a tolerância, por exemplo, de um gap ou de um tecido que está levemente esbranquiçado, mas que foi aprovado. Não é só a tolerância de alguns pequenos danos que não foi aprovado porque está Não, na verdade, até o tipo de material, o tipo de tecido, né? Até a umidade que foi fabricada, talvez, né, Rodolfo? Não, sim, mas sabe, tá muito mais na balsa. A balsa é o nosso vilão da umidade. O resto é pouco, é pouco. Mas, de novo, isso aí causa tudo isso que são variabilidades, como você acabou de falar. É um tema, tem que ter controle de umidade. Então, tinha fábricas antigas, como era a Texas, que não tinha controle. Que era muito baixo. Tem fábricas mais novas, a Aeres tem um controle bem melhor. Ainda assim, você tem variabilidade. É mais um dos fatores de variabilidade. Além da variabilidade do cara que está colocando material, além da variabilidade de todos os processos auxiliares que tem também, além do controle de qualidade nas fábricas, não tem nada muito melhor do que visual, que é o que a gente faz. Então, no fim das contas, o que a gente faz hoje em inspeção é visual. Mas a indústria não tem nada melhor. A única área que a gente tem uma coisa melhor do que visual é ultrassom para as áreas de colagem, é onde a tecnologia avançou, mas não temos uma resposta, algo melhor do que inspeção visual. O que a gente tem hoje, que para mim é até um benchmark, que na época de fábrica eu dei essa sugestão de ir nesse caminho, é registro. Então hoje, quando a gente, por exemplo, fotografa numa inspeção externa ou numa inspeção interna, nós temos todas as fotos. Nós temos toda a região que a gente inspecionou guardada no Drive. Então, se depois acontece algum problema, a gente pode voltar e auditar o que a gente fez e ver se o dano já estava, não estava. E a gente não viu. Entender a explicação exatamente, ou entender, vai ajudar a entender o dano e ajudar a entender o que fazer. A fábrica, ela faz o que eram os modos antigos, de inspeção de solo, só fotografa o defeito, você não tem o resto. Então, se perdeu um defeito, não viu, ou mesmo se não tinha o defeito, mas depois aparece, fica sempre aquela dúvida, perdeu o defeito ou não tinha nada? A dúvida é uma exceção que aconteceu ou e as outras partes como estão? Exato. Será que temos outros problemas? Eu tinha dado sugestão na fábrica de botar um monte de câmera em cima do molde, abrir o molde, fotografar e já ter um registro geral, para cruzar isso daí depois com qualquer problema. Acho que inclusive até ontem uma pergunta que fizeram é isso, que você acha que vai para frente? O que eu gostaria de ver é isso, é ter mais transparência de informação desde a fabricação de pá até ao uso na manutenção, que hoje é muito separado. E aí gera muitas discussões de isso daí é aprovado na fábrica, não é aprovado na fábrica. Fantástico. E se você pudesse dar uma dica para os clientes, né? Não só os donos de parque, mas também as fabricantes que são montadoras de aerogeradores. Qual seria o conselho em relação ao recebimento desse material? O material saiu da fábrica, foi feito a logística de transporte, Muito bom. e aí está chegando no parque eólico. O que você diz, rapaz? Olhe isso. Boa. Olhe tudo. Mas tem alguns pontos principais, Rodolfo. A gente faz a inspeção de recebimento. Nós também fazemos. Auditoria de montagem. Olha aí, somos concorrentes num ponto aí. Parceiros. Estamos no mesmo mercado. Mas é importantíssimo, porque, voltamos lá, em parque, você não tem acesso, em parque você está longe. Então, já vi muitos casos de danificar a pá na movimentação, na montagem, e o pessoal não viu, não reconheceu o dano na montagem e tá lá. Depois, ou no transporte, né? Do transporte. Então, nós trabalhamos hoje, a gente faz gate, a gente pega um gate logo que chega. Um gate quando tira da carreta e põe na posição berço do lado da torre para montar. E o último gate, né, durante a montagem, auditar que os procedimentos, porque o Rodolfo passou aqui, ele deve ter falado bastante para vocês, o Rodolfo Nogueira. Falou. É muito fácil danificar uma pá. Muito fácil. Pegou meio errado, estamos falando de componente. Vou usar o mesmo exemplo, 25 toneladas, que é pego em 2 pontos. Então tá pegando 12 toneladas em cada ponto. E num desses pontos,
você tem basicamente 2 camadinhas de tecido. É uma camada, um core, uma espuma, uma balsa, Uma outra pequena camada. torção. Qualquer coisa fora, qualquer concentraçãozinha ali, uma canga que a gente chama, que é o dispositivo que a gente põe para proteger o bode de ataque e o bode de fuga da pá, uma canga danificada, você trincou a pá. Vamos explorar um pouquinho essa pergunta do Rômulo. Acho que a recomendação é contratar a Artwind ou a Stores para receber, né? Essa é a recomendação. A recomendação isenta é ter controle de recebimento e auditoria de montagem, porque sim, é um ponto que tem risco. E assim, levando histórico, na fábrica se fazem isso. Na fábrica tem uma última inspeção esqueci como é que é o nome, mas é o de dispatch, a inspeção de saída da pá, De liberação. de liberação, É. que é realmente o último cheque geral para ver se a fábrica não danificou ela quando botou na embalagem, quando levantou a Inclusive, embalagem, sai botou no numa caminhão. câmera, né? Hoje, na fábrica, eu vi que a gente foi instalado umas câmeras para ela ser filmada até na saída. Sim. E tudo isso porque é histórico, porque o caminhão sai, acontece algum acidente no caminho, aí fica aquela Não, peguei discussão. assim. Foi na fábrica, foi no caminho, quem Mas- paga? Mas é muito Mas- sensível, né, essa câmera, porque assim, a câmera, ela vai filmar a pá, mas tem como identificar um defeito nessa filmagem geral? Não, mas Que- de que- repente, Rômulo, já aconteceu, tô falando porque eu trabalhei também 8 anos na Aeres, e eu me lembro, vou falar um caso específico, de que acusaram lá, falaram, ó, tem um reparo que foi feito na fábrica que foi mal feito. Foi um reparo que está aqui que está trincando e foi mal feito. Então, eu era do setor da Aeres Service, que é a parte de manutenção, e nós não, mas não foi. Quem que fez esse reparo? Então, nós fomos acionados para ir lá investigar. Quando nós chegamos lá, alguém tampou um buraco que bateu na corda máxima ali, ainda era a balsa, e afundou, passou gesso. Meu O Deus. cara passou gesso e pintou com tinta óleo. Aí brilhou de longe. Não, mas quando a gente chegou lá e viu, é um absurdo. O cara tampou com madeira e gesso e passou tinta óleo. Isso por quê? Porque o caminhoneiro, o pessoal que bateu, sabe o trabalho que dá, o estresse, o que ele vai receber de bronca sobre isso, não sei. Mas resumindo, a gente voltou lá na filmagem e nós conseguimos ver de que não tinha aquele dano naquela região. Fantástico. O que eu diria desse tipo de filmagem, que é a mesma coisa que a gente faz hoje, como eu falei, que a gente às vezes detecta um dano e fala, não, ao invés de parar, vamos acompanhar a progressão. Mas daí, em vários casos, quando é um dano ou alguma coisa específica, a gente não tem que voltar no parque toda hora e botar um custo maior para o cliente. Ele fala, cara, esse dano, para acompanhar, você pode tirar a foto do solo. A gente já sabe o que está vendo. E a gente sobrepõe as fotos e você vai comparar. É a mesma coisa, se você sabe o que está procurando, esse vídeo, por O exemplo, ponto, né? resolve. Uhum, Ele é não mais serve para Exato. você procurar defeito. Ah, Então, não sei se aí alguma não coisa tem eu vou ver se como, tem. né? Não, não tem boa. qualidade, mas para já Uma sei que tem um contraprova. defeito. É. Deixa eu checar se tinha. Você Opa, consegue. não, Funciona Perfeito. bem. Funciona bem. Agora, Rodolfo, eu vejo que hoje a recomendação, claro, é contratar uma empresa que faça esse recebimento, porque um dano de transporte você consegue receber com seguro, é muito melhor. Mas vamos lá, eu vejo ainda empresas ou que não contratam, ou que demora para contratar, já tem algumas pás subindo. Se acontecer isso, e o cara chegou lá e a pá está chegando, e qual o ponto principal que ele tem que olhar? Você indicaria alguns pontos? Sim, sempre os pontos de contato, os pontos de içamento. Onde Normalmente é onde dá algum dano de movimentação. os pontos Tá? onde ela foi transportada, né? Pontos da embalagem e o ponto onde você pega para içar a pá, que normalmente é Perfeito. vizinho do ponto da embalagem. Esses normalmente são, assim, o mais importante Carro-chefe. seriam esses. Esse é o carro-chefe. Que estão procurando nesse momento, realmente. O risco é ter algum dano transmédico. Que é normal, porque as rodovias que a gente tem não são muito amigáveis. Boa. O cara tá com um caminhão carregado com 30 toneladas de pá, mais beiço, e levando para estradas que a gente sabe, os parques são bem Em isolados. áreas inóspitas, geralmente, é. Exato. Então as estradas não são tapete. O pessoal passa por um buraco, assim, é um risco. Assim, entre aspas, não tem problema. Faz parte do business, porque é o melhor, é o jeito de menor custo de botar para lá. Mas essa verificação de que a pá não teve nenhum dano, e já não está subindo uma pá, não está deixando uma bomba relógio lá, na nossa visão, faz parte dessa gestão inteligente da frota. Muito bom. E muito importante, né? Sim, Para que esse reparo que era cosmético não passe a ser um reparo estrutural, ou um reparo que demande um tempo muito maior. ou se for para ser estrutural, que seja feito em solo, que é muito mais barato e fácil do que fazer em altura.
Muito mais barato, rápido e fácil. E ainda tem o homem hora exposição, né? Você não expõe Sim. o homem desnecessariamente, né? Exatamente, exatamente. Quais são hoje, Rodolfo, os principais defeitos que se encontram numa pá eólica instalada? Principais defeitos, com a gente detecta eles como trinca, né? O que a gente detecta são trincas. A causa das trincas, as principais são ondas, são o que a gente chama de gap de core, são quando tem as placas de core, se você deixar uma certa distância, na verdade isso gera uma onda, por isso que ela trinca também. Um espaço entre Um as placas, né, que se Exato. completa de resina. O problema não é completar de resina, o problema é que você tem espaço e você faz o processo de vácuo, esse espaço puxa a Puxa camada. tecido. E E o o tecido tecido. ondula, então a resina em si Então, não seria o problema. tecido ele vem sobre a placa e quando tem um gap, o vácuo puxa, Puxa, então a camada desce e volta. e faz Então, uma onda. e nessa onda aqui, aí a resistência dessa camada. Onda é um dos piores vilão. Até comentei ontem também, os dois grandes defeitos que mais causam problemas de alto risco são ondas e falha de colagem. Esses são os defeitos mais arriscados. Tem muitos outros defeitos. Erosão, assim, no fim das contas, não é nem um defeito, mas é um É dano. um dano. E esse é um cara que tem a pergunta a que momento e como o parque gerencia a gestão disso, tá? Qual o melhor momento para fazer a erosão? O melhor momento para fazer erosão é antes dele virar o que a gente chama de CAT 4, que é quando ele atinge o laminado. Porque enquanto você tem o dano, ele está comendo somente o proteção, somente a tinta ou a fita, o dano, o reparo é somente repor essa fita, repor essa pintura. Então é um custo X. Se ele começar a comer o laminado e come, a erosão come o laminado de uma maneira que você não acredita. Come. Ele faz buraco no laminado, você consegue colocar a mão lá Uhum. dentro da pá. Sim. Nesse ponto, você virou um dano, tem que ter um reparo laminado. Então, você tem que atacar esse cara antes, porque é muito mais barato. Porque se entrar no No momento de tecido. reparo, de botar tecido, sem pensar nada, você dobrou o custo do seu reparo. E dobrou também o tempo de downtime da turbina para fazer esse reparo. Sim, sim, verdade. Impressionante. Tá vendo aí, pessoal? Aprenda aí sobre pá, viu? Aprenda aí. É verdade. E agora, vou falar um pouquinho de projeto, né? A gente está numa conversa bem técnica, acho que talvez tenham pessoas interessadas por isso. Eu gosto muito desse assunto me intriga. Sem a gente dizer, claro, quem foi a empresa que projetou, ou o projetista, mas quais são as principais falhas de projeto de pá que você vê, Rodolfo? Edgar, é difícil dizer isso, porque para as PAs, nossa indústria, a gente tem o que chama de certificação. Então, todo projeto de pá não é obrigado, mas é uma prática que a indústria faz e faz. Eles pegam, então, eles seguem uma norma, um guideline de uma órgão internacional chamado NVGL, é o mais famoso. Não precisaria ser ele, mas é o padrão. DNV. DNVGL. É uma NVGL. certificadora. É uma certificadora e ela tem uma norma, ela certifica conforme essa norma dela. E eles fazem isso por quê? Porque eu sempre brinco que é o seguro mais barato que o projetista pode ter. Uhum. Porque todo o fluxo de projetar uma pá, mandar fabricar um molde, que é caríssimo, fazer as pás protótipo, eu estimei que isso daí custa uns 10 milhões de dólares. Você chegar no final disso e descobrir que a sua pá tem um problema de projeto, você pode ter que mudar o molde, assim, é tão caro que ninguém faz isso sem certificação, porque certificação é um terceiro checando que o básico do básico de qualidade você fez. Então, dito isso, é raro você ter um defeito de projeto a De projeto. projeto. Geralmente o Acontece. defeito é processo, né? A Mas grande maioria é mas falando processo. de defeito de projeto, eu Mas me tem lembro de um específico. Tem, né? Tem. Me lembro de um específico que, por exemplo, o reforço do borde de fuga foi colocado até, um exemplo, o Z12.000. E as pás começaram a trincar logo após o reforço e descobriram que esse reforço deveria ser colocado alguns metros à frente. Um exemplo. Você sabe que eu sei o exemplo que você está falando. Eu sei. Na minha visão, essa pá tem muito conceito errado. Mas esse é um exemplo exatamente. Essa pá tem muitas diferenças. Ela sai muito do projeto clássico. Eu acabei de falar, o projeto clássico hoje estamos convergindo para pá com capa de carbono, alma central, uma alma de fuga. Todas as pás mais ou menos se parecem hoje. Tem muitas diferenças, mas conceitualmente se parecem. Essa pá não parece com nada. Essa pá é uma classe só dela. Então, tem características nela, essa inclusive, que gerou esse dano. Tem outros erros de projeto, mas esse é o ponto. Então,
é comum esse erro de projeto, que o cara põe um reforço curto e a pá trinca naquele lugar? Não, não é comum. Não é comum. Para ser justo, o erro mais comum que eu fiquei sabendo de mais casos do que eu achava que acontecia recentemente tem a ver com vibração, com ressonância. Que não é um erro da pá, mas um erro de quando você põe a pá, aquela pá naquela turbina, ela entra em ressonância e você começa a ter sobrecarga da máquina, que pode refletir na pá, em você ter defeito na pá, ela trincar e Ou colapsar, fadiga. né? Colapsar é meio longe. Normalmente se pega, mas já vi casos graves disso, ou você começa a ter dano nos rolamentos. Porque você induz uma carga, uma vibração maior e começa a falhar rolamento do yaw, rolamento do pitch. Então, ultimamente, eu já ouvi mais casos. Eu achava que era uma mosca branca, porque eu conheci um caso só até ano passado. Esse ano eu já ouvi falar mais de 3 casos, de 3 modelos de pá diferentes. Falei, tá ficando mais comum. Acontece de uma pá que foi comprada, ela não se encaixar naquele modelo de turbina? Não, ela se encaixa, mas tudo isso é tudo matemática. Até você montar a turbina é tudo matemática. Depois é que é a prática. Não. A matemática tem premissas. Tudo encaixa. Tudo premissas. Eu fiz um caso desses. Um projeto que eu acompanhei, só que ele foi pego na fase de projeto ainda. Fase de projeto não, fase de protótipo. Então fez uma pá de ensaio, que não é normal fazer uma pá de ensaio, e fez 3 pá do rotor e protótipo, que a gente chama, que se monta um rotor. E alguém, então essa é normal, se discutir, toma uma decisão. Quando começa a seriada? Começaram. Então, tinha 30 pás fabricadas, aí trincou todas as pás do rotor. E a pá de ensaio passou por todos os ensaios, inclusive de fadiga. Bom, mas como é? Sim, não pode ser fadiga então, porque ela passou. Por sorte, essas pás do rotor estavam com sensores. Então, quando foram checar o sensor, a carga na turbina estava o dobro do projeto. O que aconteceu então? Então, eles erraram, fizeram premissas erradas no projeto, que fizeram que eles subestimassem a carga que a pá estava vendo. Então, o que teve que fazer? Teve que fazer um retrofit nas 30 pás e mudar o projeto para as próximas, para sair dessa ressonância, deixar ela mais rígida, para que ela não tivesse esse problema. E resolveu. Essas pás estão rodando hoje, não tem problema por isso, tiveram outro problema, mas não por isso, e tá pego. Você falou sobre ressonância, me lembrou do caso da ponte de Tacoma. Que não é ressonância. Que é tradicional, né? Assim, falam, né? Toda literatura traz aquele caso como Exato. ressonância. Então, não é ressonância aquele caso. Aquele caso é o caso de flutter, que é outro problema aerodinâmico. Então, o que é ressonância? A ressonância, toda a estrutura vibra, tá? Então, a estrutura mecânica vibra. Se você aplica uma carga dinâmica numa estrutura, na mesma frequência natural de vibração dela, você amplifica aquela carga que você colocou. Mas você amplifica igual Tacoma até divergir, colapsar? Não, ela vai até um limite. Algumas estruturas não suportam, outras suportam. A ponte de Tacoma sofre um outro efeito que aviões são testados para não sofrer, chama-se flutter. É quando você tem 2 modos de vibrar e um casa com o outro. Então você cita um, ele cita o outro, e daí sim ele entra. É um modo em ressonância com o outro, não é um modo em ressonância com a carga de excitação. Essa é a diferença. Por que é importante a diferença? Porque se entrou em flutter, você não tem um mecanismo anti-flutter para parar, você não tem volta. Ressonância, se você parar a carga, parou. Você desliga a turbina, parou. Entendi. Você cessa o movimento, cessa a ressonância. Exato. Agora, se entrou em flutter, não. Ele mesmo se alimenta e diverge. E é impressionante, né? Quando você vê o vídeo, você vê... É muito impressionante. Assustador, né? Mas ressonância não é uma coisa absurda. Eu digo para vocês, a maioria das máquinas que estão rodando tem algum tipo de ressonância. Só que essa ressonância foi bem considerada, isso daí causou um aumento de carga e está considerada no projeto. Ensaio de pá, a gente faz ensaio de pá em fadiga. Vocês procuraram um vídeo no LinkedIn, tem várias demonstrações de base de teste chinesa. Então a gente põe a pá para... Fica lá. Exato. Nós estamos aplicando a carga em ressonância. A gente está usando a ressonância para usar o mínimo de energia para dar a carga na pá. Então a gente põe uma massa girando na frequência natural da pá para usar o mínimo de massa possível e aplicar o máximo de carga. Óbvio, né? Então, quer dizer, ela não vai balançar até explodir, ela balança até o limite. Porque é submetendo a ela. Algumas estouram, né? A gente chegou a ver umas estourar lá na... Mas por que elas estouram? Erro. Porque para estourar um teste de fadiga que não é projetado para estourar? Fabricação, normalmente. Acho que eu vi até hoje, eu testei. Ainda bem que estourou lá, viu? É melhor lá. Sim. Mas foi. É para estourar lá mesmo no teste. Teve um caso legal de um fabricante internacional que foi lá e disse, não,
eu desenvolvi um sistema de ultrassom, de inspeção de onda, então minha pá tem 0 onda, porque eu passo ultrassom nela Zero. e garanto, não tem erro. E aí, primeira pá que eles fizeram, estava sendo feito o mesmo modelo nessa fábrica, acho que nos Estados Unidos, México, não lembro agora, e estava sendo feito no Brasil. E as duas começaram a testar no mesmo tempo. A deles quebrou, porque tinha uma onda. Mas, gente, ouvir zero onda, para quem conhece processo, é até cômico, né? Porque algo vai ter, né, Rodolfo? Não, muito não, difícil, né? cara, não, dá para ter 0 onda, mas é difícil você. Cara, é raro ter zero Zero onda. onda, é É raro ter. Tem muita. É que se for levar o pé Um da pequeno letra. gapzinho vai ter. E esse gap já vai Exato. gerar uma onda. Num chanfro, talvez já gere uma O onda. chanfro, teoricamente, já é uma onda. Já é uma onda. Mas esse é o ponto. Aí tem outra coisa importante também. Tudo tem tolerância. Não é toda onda que quebra pau. Tem tolerâncias e não são tão fechadas. Óbvio, o fabricante sempre quer aumentar mais, porque ele quer reparar menos, mas as tolerâncias são bem amigáveis até. Então as pastas têm muito defeito que são provados no estado que a gente chama. Porque está dentro da tolerância que o projetista fez. E funciona, esses caras não dão problema. O que dão problema são os defeitos fora da tolerância que eles passam o limite. Tem uma pergunta que eu lembrei agora, lá do começo da nossa conversa, que você disse assim: então nós queríamos levar quem projeta para conhecer a pá. Sim. E como foi essa interação? Péssima. Não, de verdade. Sim, vou contar essa experiência que para mim diz muito da indústria, Massa. tá? E para mim que é um grande gap da indústria. Então, eu fui para a Espanha trabalhar com um projeto de pá, pela Texas que eu trabalhava na época. Eu fiquei lá 2 anos. E lá eu conheci projetistas de pá incríveis. O pessoal entendia tudo de Massa. cálculo, de projeto, tudo que eu também já tinha estudado. Os caras entendiam muito, os caras eram muito melhor que eu até. Mas os caras nunca tinham visto uma pá. Então o cara me apareceu com uns desenhos. Falei, cara, isso daqui tá lindo no computador, mas é totalmente impraticável. Como é que você quer que o cara vá lá e posicione uma pá de 45 metros, precisão de 1 milímetro, coisas assim que não eram práticas, não dava para E seguir. ele achava que. E ele falou, não, mas eu botei aqui no computador e dá, o cara tem que fazer. Eu falei, então, no computador, você já viu uma pá? Então, quando eu voltei para o Brasil, fizemos um design review do projeto, eu criei e falei, pessoal, esses caras são ótimos, tragam ele para cá, porque eles não sabem o que é uma pá, nunca entrou numa pá, nunca viu fabricar uma pá. E isso vai abrir a cabeça deles, porque é possível que não é, vai deixar o projeto deles um termo em inglês, Design for Manufacturing, que é um termo que a indústria adora, quer, mas consegue implementar muito pouco. Ela não consegue ter um bom trabalho do projetista conversar com o cara de processos e concordarem. Algumas empresas fazem melhor, outras fazem pior, mas nenhuma faz ótimo. Então a gente convidou o cara, pegamos o calculista-chefe lá, ligaram para ele e falaram, cara, ó, Rodolfo indicou tal, vou trazer você para cá 2 semanas para o Brasil só para ficar vendo a produção. Ele falou, eu não quero. Como assim não quero? Não, eu sou calculista, eu sou de computador, eu não preciso ver pá, não vou ver, eu não quero viajar, não vou. O cara se negou. O cara não veio, ele não aceitou, ele não veio. Mesmo, ele não veio. Não veio. Ele não veio, se negou. Se negou a viajar 2 semanas, pago pro Brasil, para ver a fábrica, só para ver a fábrica, para conhecer, para aumentar. O cara se negou. Abrir a mente. Então, né? exato, Cartesiano. Infelizmente, mas o que acontece? A indústria, conforme toda indústria se especializa, você cria as ilhas. Você pegar a geração, umas 2 gerações de projetista anterior, o pessoal da época de 2000, pessoal que era da GE por quê? Porque a GE tem muita história. Era a Zonde, Uhum. que era uma empresa que fabricava turbina de 10 metros, pequena, que virou a Enron, que foi comprada pela GE. Então tinha aí já décadas de história. Então tinha cara lá, eu vou falar, os caras são outros artesão das pás. O cara fazia tudo, o cara projetava, o cara definia ensaio, o cara definia o processo, o cara vinha, fabricaria e botava tecido junto em cima da primeira pá. Esses caras que tinham essa visão do todo. Óbvio, é normal na indústria, você avança, você é especialista, tem um cara que é muito melhor que ele em cálculo, outro muito melhor em processo, mas para mim falta um cara que olha o todo e fala, tipo um chief engineer de uma Toyota, que olha o todo e consegue linkar o projeto de um componente com o do outro. Talvez até ele não vai ser tão específico em algum ponto, mas aí ele não precisa. Aí ele vai em quem é. Ele tem que saber fazer as perguntas. Ele tem que saber essas partes. Ele tem que ter especialista máximo. Ele tem que saber um pouco de cada coisa e saber linkar. Mas a indústria fala disso. Ela quer. A Vestas já deu palestras falando que investir nisso. E realmente é uma das empresas que tem isso mais avançado.
mas eu acho que ainda devemos muito nisso na indústria. Essa conexão ainda é muito desconectada. Esse conhecimento macro do Sim, processo completo. conheço o O macro, ciclo, né? conheço o macro e essa visão Algumas pessoas se fecham nas ilhas. essa visão de que o produto final é uma turbina em campo gerando energia. É. Ela não é um desenho no computador, ela não é uma pá na fábrica, Porque tem ela gente é que uma você turbina faz em o quê? campo. Eu coloco uma camada em cima do molde. Tem gente que fala, você faz o quê? Eu levo energia para. É a mesma coisa que ele faz. Ele produz energia, mas às vezes a parte da produção dele é colocar uma camada no molde. Exato. Né? Mas Mas tem razão, é olho, é entender a cadeia toda do produto e usar isso na cadeia toda. Rodolfo, nesses anos de Aeres Service, de Store Solution, de manutenção de pá, eu vejo que também alguns danos, eles se tornam verdadeiras investigações para nós. Acredito que você passou muito por isso. Aconteceu um problema aqui, Rodolfo. Qual foi, se você pudesse estar aí, o maior desafio? A gente não precisa estar em nome de pá, nem de empresa, mas um desafio. E nem ano, né? Nem ano que aconteceu, porque senão vão procurar no LinkedIn. Mas o Rodolfo já trabalhou em 2 fábricas grandes de pás, hoje está aí como sócio, né, na Artwind. Sim. Então você tem um grande desafio que você possa ter enfrentado aí de investigar um dano que foi uma pulga atrás da orelha aí. Eu de novo, no meu hall de experiências, da sorte que eu tive de ter experiências diversas, eu fui o cara principal de ver as pás catastróficas da época que eu estava no Texas, da época que eu estava na Aeres, e também já na Netwind, também já tive essa oportunidade. Então, estou aí há 11 anos visitando o parque com pá catastrófica. Eu vi muitas das que quebraram, das famílias que foram produzidas no Brasil. E cada uma realmente é um desafio, várias. Já viu uma quebrada de perto? Uma quebrada de perto, como assim? Você estava lá e quebrou? Não. Eu sempre fui, eu falava que eu era o Cavaleiro do Apocalipse, eu chegava depois. Eu tremi, Rodolfo, uma vez. É? Eu tava num parque eólico, a gente tava fazendo uma reunião, o DDS de manhã, a pá quebrou na torre do lado que a gente tava, mas tremeu tudo, que a gente se tremeu, cara. Cara, Foi eu dizer que sorte, mas que azar, que azar. Esse, na verdade, é o medo de todo mundo. É algo raríssimo você estar embaixo. É raro. A torre do lado, É raro uma ruptura de pá. Não é um evento comum, é um evento raro. Mais raro ainda acontecer alguém tá alguém perto. próximo, Mas, nossa, realmente é sempre um medo. O cara foi parar a turbina e quando ele foi parar, aí teve essa... Tava de fralda. O chão tremeu, não sabia se terremoto, não sabia. Mas eu já tive casos de pessoal que entrou numa pá fazer inspeção, 2 dias depois ela caiu. E o pessoal tremeu na base também. Eu entendo. Eu falei, cara, os caras estão abalados. Porque eu podia estar lá. Cara. Pra ser fé, não podia, porque a pá que é parada não vai cair. A chance é ínfima. Mas na hora antes de parar, né? No momento de parar ou de colocar para gerar... Não, vocês têm que estar longe. Você tem que estar longe. Tem que estar na segurança. Mas o meu desafio foi que eu vi várias pás, todas, e a gente conseguiu matar a causa raiz, conseguimos achar o problema. Às vezes, transporte, projeto, produção, mas sempre consegui chegar. Teve uma que eu não consegui concluir. Eu consegui... Eu mapeei a causa, o modo, a trinca começou aqui, ela foi para lá, eu consegui mapear o mecanismo de falha todo, mas eu consegui provar que não foi fabricação, mas eu não consegui achar o que causou. Agora, ficou uma pulga atrás da orelha. Algum foi reparo? Sim. Mal feito? Sim, mais de um. Mais de um. Interessante. Mais de um. Vou repetir, reparo mal feito, ele quebra. O reparo quebra. Então, se você fizer um reparo grave e ficar mal feito, ele quebra. Ontem mesmo eu conversei com um cliente que teve esse caso, que fez um reparo e menos de uma semana depois a pá caiu. Um reparo na raiz, estrutural, grande, menos de uma semana depois a pá caiu. Foi aí, e esse é o ponto que a gente fala, de pensar o que eu faria como dono de pá aqui. Depois que isso aconteceu, o que o cara fez? Contratou, no caso a Artwind. Na verdade, na época, ele ligou pro pessoal antigo Texas, que ligou para um outro cara aposentado da Texas, que ligou para mim, que passei a dica pro Armando, que a gente ainda não estava junto na época, Sim. E o Armando pegou e começou isso daí da Artwind. Mas o que ele fez depois que quebrou? Contratou a auditoria do reparo, para garantir que o reparo está certo. Porque hoje, você sabe, tem uma carência de especialista que sabe quais são as características, sabe avaliar um reparo e ver se realmente foi bem feito ou não.
E é Isso impressionante como tem erros no reparo, né, é o Rodolfo? processo normal Impressionante. também, assim como a fabricação, tem risco de erro, tem risco de interpretação. É normal, você sabe, quando o reparo, a gente vê o defeito e fala para o cara reparar. Como é que ele começa a abrir, às vezes o reparo aumenta, porque ele acha mais dano. Aí já começa a bagunçar tudo, o procedimento já tem que ser alterado. Então, é um risco que tem, e o jeito de mitigar o risco é garantir que alguém especialista vê. Na fábrica tem vários gates de qualidade com reparo, principalmente os reparos estruturais que vão aprovar com o cliente final, tem uma documentação robusta atrás. No campo, a gente não faz até que cai uma paz e fala, nossa, é bom fazer. Então, Impressionante. a indústria tem uma tendência a sempre projetar para o melhor cenário. Mas a nossa indústria não é do melhor cenário, a nossa indústria tem muito problema. Mas tem solução. Mas a solução exige realmente acompanhamento e visão de longo prazo do ativo. Uma visão de curto prazo nunca fecha. O pessoal nunca tem verba esse ano para fazer. Mas se eu fizer esse ano, vai gastar mais ano que vem. Você acaba adiando um custo menor, trocando por um custo maior. Exato. E aí acaba se enganando, né? Nós poderíamos hoje aqui desmistificar reparo em época de alto vento, que eu não sei se isso é alguma mística que foi realmente criado em que alto vento, parar a turbina para fazer reparos que não são de grandes potenciais é um problema. Assim, boa parte dos clientes não querem fazer isso, É, porque é época de alto vento e nem a produção. nem inspeção eles querem fazer. Mas aí Não tem jeito. isso daí aí é um pouco por conta da não produtividade do reparo. Então, Sim. eles não querem parar porque ele está produzindo energia e ele vai parar a torre e a gente não vai conseguir produzir o reparo, a gente não vai conseguir andar com o reparo. Por quê? Porque aí você tem você tem uma condição de vento, você tem alguns impeditivos que o próprio clima não vai te permitir trabalhar. Então, eu vou deixar de gerar para o cara não levar Não reparar. um reparo de 6 dias, o cara vai levar um mês, porque numa semana ele consegue trabalhar um dia. Mas, ao mesmo tempo, no nosso workshop de semana, o Armando trouxe uma figura muito legal. Uma figura do elevador e 50 caras tentando entrar no elevador. Vai. O problema da sazonalidade do mercado é que todo mundo quer a inspeção no mesmo dia e o reparo no mesmo dia. E aí não tem gente capacitado bastante para atender. Então o mercado, e a gente vê isso, tá? Na nossa área, nos primeiros anos, a gente teve quase 6 meses de parada. Aí no segundo, 4, 3, 2. Esse ano a gente não vai ter parada completa de nada. A gente vai parar a externa, vai ter uma pequena janela, mas a interna não vai parar. Vai continuar a atividade. Vai continuar a atividade, porque tem demanda e não consegue atender no resto do ano. E nós, por exemplo, esse ano, hoje estamos com 22 equipes de inspeção interna. Boa. Maior Uma frota de time de 30 mil inspeção. pás, né? Brasil? Sim. 30 mil passos. Das quais Passou de 15 tempo. mil a gente viu esse ano, tá? Só esse ano. 50%. A Artwind? Artwind. Boa. A gente viu mais de 5 mil passos internas e mais de 10 mil passos internas até agora. Agora, eu vejo assim, desde que eu participei da fundação da Air Service, né? E eu vejo que o grande medo de quem trabalha com reparo é que vai chegar agora nos altos ventos, vai parar tudo. Mas na realidade, o que eu vivi é que nós continuamos reparando, porém os reparos complexos que se a pá gerar vai quebrar. Exatamente. Então é melhor continuar reparando, fazendo um dia por semana o reparo em 2 meses ficar pronto, do que ficar os 6 meses parado e perder esses 6 meses de geração. Correto. O que acontece? Na verdade, e nós também, as pessoas que nós estamos fazendo são as mais críticas, são as mais sérias, mas a gente está falando para os clientes, cara, se programe e principalmente faça a inspeção o mais cedo possível, logo no final do alto vento, para ter espaço para receber porque é isso que acontece, às vezes faz inspeção muito próximo no altos ventos, aí o cara vê os dados e fala, nossa, mas tem um monte de coisa para reparar. Passa toda a frota de aí ele entra nessa discussão. A safra de vento passa, quando chega em novembro, será que tá do mesmo jeito? Exato, cara, você vê que queimou isso, então tem que fazer um plano que tem a fase de inspeção, a fase de reparo, de manutenção e planejar isso para que numa alto vento você tenha o mínimo de intervenção possível, mas vai ter intervenção. Tem coisa crítica que acontece que não tem como. Que não tem como. É um evento mais raro, mas acontece. E é o que mantém o pessoal de reparo trabalhando também no alto vento, porque são os casos que não há o que fazer. Ou repara devagar e sempre, ou fica parado meses sem fazer nada.
E às vezes essa inspeção, o Armando falou aqui, de 25 minutos, é isso? 25 é incrível. Cara, a tecnologia é um Incrível negócio isso, incrível. É fantástico É, isso. Eu estava, por uma coincidência, eu estava em campo, fui ver uma pá que caiu, mas eu estava em campo quando o Armando fez o primeiro voo com essa tecnologia, porque a tecnologia anterior levava, levava 1 hora mais ou menos por pá, e você tinha que girar a pá. A pá ficava assim, a 12 horas, tinha que girar a próxima, então fazia 3 voos. E estava testando essa tecnologia que era um voo, expectativa de meia hora. As Então, 3 pás. das 3 pás de uma vez. Só que ele Genial. disse que a pá fica em posição de Mercedes, né? Não, ela fica aqui, ó, É. 12 Isso, horas, isso. A pá. o Y invertido, que o pessoal fala, Isso. e aí ela voa nas 3 O pás. drone inspeciona as 3 pás. E a E o- qualidade incrível. E o que é impressionante é que ele pega um padrão, né? Eu achei impressionante, porque você pega um padrão onde o drone ele vai tirar foto do mesmo ângulo, né? Porque dependendo do ângulo que você tirar, você pode ver ou não a trinca ou ela parecer maior ou menor, né? O problema em si. É. Então, eu achei impressionante isso. Então, você consegue comparar uma foto que você tirou naquele ângulo e daqui 6 meses a mesma foto. Não, do total, mesmo ângulo. total. Assim, é o que a gente mais faz, tá? É isso que eu falei. Qual a vantagem diferencial da Twind? Track record e nossa capacidade de analisar, não a foto, mas analisar a Qualidade, história, né? A sobreposição. história, né? sobreposição e de dar recomendações customizadas a partir dessa análise. Isso aqui é um dado de alta qualidade, porque antes você pegava um cara que ficava com um telescópio lá de baixo, que ele não tem de onde exatamente ele tirou aquela foto, e você fica comparando aquilo, ou drones que talvez não tenham esse sistema automático, né? Drone manual, que o pessoal tenta inspecionar com o drone, tenta ver, achar uma trinca e tirar uma foto da trinca. A gente, como é que é o nosso fluxo? A gente tira a foto da pá inteira, e o piloto de drone não é especialista de pá, é um especialista de piloto de drone. Ele sabe mexer com o piloto, tem todos os cursos para acessar parque, mas tudo isso vem para o back office. No back office eu tenho especialistas, caras que trabalharam em inspeção de qualidade de fábrica. O Brasil foi um grande formador de mão de obra de eólica. Foi. Então, os caras bons de inspeção, que inspecionaram centenas, milhares de pá em fábrica, Só são esses qualidade e caras. engenharia. Qual o tamanho hoje do teu home office? Só qualidade e 22. Eu tenho 22 22 pessoas no meu back office. Mas calma, eu já tô com o Armando aqui no meu cangote, que eu tô devendo contratações, porque a próxima temporada vai aumentar. Muito bom. Você falando sobre imagem, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ele tem uma empresa de monitoramento, que ele até disse, rapaz, falar que isso é monitoramento é até insuficiente, ele trabalha com fotossensores e etc. Ele me mostrando a importância, ele disse, Romulo, muita gente sabe tirar foto, mas o que é que vai fazer com essa foto? É que muita gente sabe. Ele mostrando que as fotos dele geram para segurança pública dados preciosíssimos, tipo assim, se um carro foi clonado ou roubado, passa ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele consegue mapear e mandar para a polícia. Olha, se ele passou ali durante 10 dias, possivelmente ali ele vai passar depois desses 10 dias também. Então, tu falando isso aí, me veio justamente na memória a importância do tratamento dessa foto, de você criar uma rastreabilidade e a partir daí dar até um diagnóstico mais preciso. Posso até dar um exemplo. Já teve clientes que veio trazer pra gente que teve campanhas de inspeção que marcaram um monte de trinca crítica. Chamaram, reparo que era trinca crítica, subiu, todas as trinca crítica era mancha. Eu já Não passei tinha por uma isso trinca, também, já todas passei. eram Já uma, pensou? todas. Então, exatamente, volta de novo, a gente tenta, óbvio, acontece pontos de dúvida. Pontos de dúvida, sabe o que a gente costuma fazer? A gente liga para o cliente, tem um ponto de dúvida, vamos tirar uma foto em outro ângulo do solo, vamos subir na nacelle e olhar. De novo, é customizado. A gente a gente foge do cara crachá, a gente foge do básico, porque está nos nossos valores trabalhar para maximizar o ativo para o cliente. Que isso é uma coisa também que eu acho importante. Eu tenho uma visão muito minha, de muito tempo do mercado eólico. A indústria eólica, a gente tem muito problema. O ponto da indústria eólica é, você pode contar com o seu fornecedor quando dá problema ou não. Então, a indústria de confiança, de parceria, então, bons fornecedores São fidelizados. são fidelizados, porque a indústria é carente disso, é carente de pessoas que pode confiar. Muito E bom. quando você faz isso, realmente, esse é o seu diferencial. É ter a confiança do cliente e, óbvio, fazer primeiro essa confiança. Muito bom. E também acho que um lado técnico, Rodolfo, que queira aprender e que não acha que sabe tudo.
Sim, Cara, essa situação que você colocou do rapaz que não quis vir a uma fábrica, quanto de conhecimento essa pessoa ganharia? Eu fico pensando, quanto que tô falando para ele mesmo, não é nem para a fábrica, quanto Sim. que ele ganharia de conhecimento com aquilo, né? Mas às vezes a gente só não aprende mais quando a gente acha que a gente já sabe, né? exato, por isso que eu falei. Eu ontem, uma das palestras, a gente trouxe um convidado internacional, o Alan Hall, um cara especialista em sistema de proteção para raio. Aprendi um monte. Aprendi um monte. Um monte de coisa que eu achava que era de um jeito, ele já me ensinou que é de outro. Uhum. Então, realmente, você só aprende quando você está aberto. Você passa para mim assim que eu não sei tudo. Se eu não sei tudo, eu posso aprender. É verdade. O saco tem que estar, não pode estar cheio, né? Não pode. Tem que estar ali sempre Já um pouco, sempre tem que ter tem espaço, né? espaço. Nós vamos fazer um treinamento amanhã bom também, né? Sim, Até sim. Conhecimento. conhecimento Gestão. sobre Gestão. o Dobre Seus Lucros, o nome, né? O cara, a gente entrevistou ele, como é o nome dele? O Luiz É o Luiz André. André. Eu fiquei impressionado com o conhecimento de gestão dele, impressionado. Ele tem uma empresa que ele vendeu a empresa, né? Na realidade, para um grupo muito grande. Ele começou com pet. Uhum. E ele disse que ele trabalhava com pet, mas o grande diferencial dele era amar pessoas. Aí, Muito bom. Faz sentido, né? Porque o veterinário vai trabalhar com o intuito de tratar de animais. Só que ele disse que o grande diferencial que fez ele romper foi amar pessoas. Ele ama animais, mas ama mais pessoas. Eu queria falar um pouquinho também aqui, Rodolfo, dessa maneira que você tem trabalhado nos últimos anos, né? Desde quando a gente trabalhava juntos na Aeres, eu já via que você trabalhava home office, né? Em São Paulo, acredito que você morava, né? E assim, eu também lidava muito com a sua equipe e eu via uma equipe que, na verdade, eram poucos gestores que eram tão elogiados igual você. Então, a equipe gostava muito do teu trabalho e tudo que a gente marcava, você era extremamente rigoroso com os prazos. Como trabalhar home office? Não é todo mundo que consegue. Cara, Qual o maior desafio que você vê? Hoje você trabalha home office, né? trabalho uma boa parte de home office. Olha, é um desafio, tá? Eu mesmo levei tempo para me adaptar. Inclusive, eu acho, que eu acredito, tem trabalho, funções que não dá para ser home office. Por exemplo, quando eu trabalhava na Aeres, eu tinha dois times. Eu tinha o time de service, engenharia service. O Gemba da engenharia service é em campo. Então, para mim, o cara tá na casa dele, eu tá no escritório, eu só tenho, na verdade, campo ou não campo. Gemba ou não Gemba. Se ele tá na fábrica ou tá em casa, ele não Ele vai não estar tá no de qualquer Gemba. jeito. De qualquer jeito ele não tá. O time que eu tinha de engenharia de produtos, engenharia de materiais, Aí, esse time estava na fábrica, porque o Gemba era lá, fazia a diferença. Hoje a gente tem isso também na a gente tem uma certa flexibilidade, mas a gente não tem ninguém fixo home office, porque o nosso Gemba tá lá todo mundo olhando os dados juntos. boa. E sim, trabalhar em home office, eu acho que é um desafio. O meu segredo era a carga. Eu trabalho melhor quando eu tenho uma carga alta, eu me gerencio melhor. Como assim? Não, tem muita Carga de coisa trabalho? de Sim, trabalho. muita coisa para Tem muita fazer. coisa para mesmo. fazer. Para mim, o home office, ele morre, ele mata quando você tem pouca coisa para fazer. Porque, cara, Tempo você tá no ocioso. escritório sempre sem fazer, cara, eu ia dar uma Aparece. volta, exato, eu ia dar uma volta na fábrica, eu ia ver o que o pessoal tava fazendo, eu ia tentar ajudar alguma coisa. Ia trocar uma ideia, às vezes, com um funcionário ali, né? Exato, você Home ainda office tá vai lá. dispersar, né? Você Home tá em office casa. dispersa, então tem que ter um controle, uma carga legal. E é difícil, cara. Eu por exemplo, hoje eu tô no mix fitness, eu tô querendo voltar pro Brasil, que eu comentei com vocês. Hoje eu tô morando na Espanha, num projeto pessoal de passar um tempo lá, mas eu já tô planejando minha volta que eu quero ficar o máximo tempo no escritório. Aí teve várias empresas, grandes empresas, inclusive do ramo de tecnologia, que foram para o home office E estão e voltando. estão voltando. Uhum. Não porque o projeto não é interessante, mas talvez porque o ser humano ainda não estava preparado. Eu vejo que Há uma algumas, preparação para isso, eu né? vejo que algumas Sim. culturas de empresas, né, ou algumas pessoas que talvez não estejam preparadas, acaba fazendo com que esse trabalho não seja tão produtivo, né? Algumas pessoas se perdem. Você está em casa, então eu lembro que em alguns momentos da minha vida eu me arrumava para trabalhar home office quando eu ia ficar home Sim. office. Sim. Me arrumava, você se arruma, Rodolfo? Eu não me arrumava, não. Não, Regata e hoje eu bermuda. me arrumo, que isso é uma coisa também que eu acho importante. Na Netwind, qualquer reunião, câmera aberta. É cultural nosso. Então, realmente, eu não posso ficar de cueca. De short e camiseta. Põe o uniforme. Eu tô de chinelo, mas tô de E tá roupa quente normal. lá, né, na Espanha agora? Agora tá quente. Mas tô de roupa, porque, cara, a gente vai abrir, a gente vai Abre a botar o olho no olho.
para ter o máximo de proximidade possível. Mas isso é cultural. Você em outra empresa que a gente trabalhou, ninguém abria a câmera. É. Então ali sim, ali eu estava deitado, estava sentado no sofá com o tablet fazendo reunião, é diferente. Então, o sistema de home office, realmente, várias empresas estão voltando, mas acho que vocês pegaram o ponto importante, é a pessoa. Tem gente que se você botar de ponta cabeça, embaixo d'água, qualquer lugar, o cara vai trabalhar igual, Vai porque produzir. é a pessoa. Como ser humano, como sociedade, o home office acho que ainda tem passos aí para talvez virar uma coisa completa. É uma coisa que realmente as pessoas entendam que é viável e que você consegue ser tão ou mais produtivo fazendo home office. Mas realmente existem alguns gaps. Eu acho que tem a ver até também com personalidades, né? Personalidades que se adaptam bem a isso, tem personalidades que não. Exato, exato. Não, nós temos time, eu tenho uma ou duas pessoas do time que estão de home office, por estratégia nossa, eles pedem para ir para o escritório, eles pedem para ir, falam, não, eu prefiro ficar aí, porque tem gente que trabalha muito melhor, se concentra, quando você está no ambiente, se concentra, e o que eu acho que se pede, e isso eu acho que ninguém me tira que a gente não pede, é o que você aprende no ar, o que você pega de ver o outro rapaz Sim. comentando. Eu falo, puta, mas eu já vi esses links, o home office não tem como superar. Acho que isso que está fazendo o pessoal voltar, na época da pandemia, era isso ou nada, então acho que todo mundo fez o melhor e funcionou bem. Em muitos casos, ficaram lá, pessoas que que conseguem desenvolver, tem pouca diferença. E tem um ganho de vida, eles não tem que se movimentar tanto Você perca não digo nem perca de tempo, mas o tempo de Tem deslocamento, né? deslocamento, exato. Mas, acho que a Imagina para quem vai maioria... para uma fábrica no P100 e mora em Fortaleza, é Sim. 1h15 para ir, ou 2 horas e mais. meia. Exato. Mas, para a maioria do pessoal, tá lá, ajuda, tá lá, agrega. Como foi a transição de PF para pessoa jurídica, de CPF para CNPJ? Ó, aqui eu vou fazer um agradecimento muito especial pro Armando, tá? Ser pessoa jurídica é um desejo que eu tinha faz tempo, tá? Eu tinha muita vontade de empreender, mas eu tinha muito medo. Tenho muito medo de começar um negócio do zero. Então, na verdade, quando eu saí da Aeres sem plano, saí da Aeres porque essa ideia de virar consultor, de me arriscar, ou talvez até procurar um emprego na Europa, porque eu estava morando lá e o fuso estava muito ruim para mim trabalhar, não estava sendo positivo, então eu saí e falei, vou procurar alguma coisa. Mas nessa foi claro, saí num dia, no dia seguinte, o Emmanuel estava me ligando e falou, cara, vamos conversar? E aí o Emmanuel me ofereceu, fez uma proposta de entrar com ele como sócio. E, cara, eu acompanho a Twind desde antes dela existir. Sim. Que o Emmanuel gosta de falar, a gente trabalha, a gente ia para trincheira junto, pegar no fuzil. A gente trabalhou num projeto de retrofit de 336 pás em campo, foi acho que o maior retrofit que já foi feito na América Latina. Então ele era o cara da operação e eu era da engenharia lá, então eu ia direto ver como é que tava lá. Então você já tinha um relacionamento. Tinha, e aí quando ele abriu a Artwind, ele me convidou para ir junto. Eu até mostrei pra ele, tinha um negócio do WhatsApp. Cara, é agora, eu tô apertando esse ejetor, eu tô saindo. Preciso de um diretor técnico que sabe lidar com pessoas. Vem. Eu falei, cara, eu não tenho coragem. Eu tinha vontade de ser CNPJ, mas eu não tinha coragem. Uhum. E todos esses anos eu sempre acompanhei. Tem várias brincadeiras nossas. Eu fiz um RCA para ele de quebra de pá de carbono do drone que caiu. Então, a gente sempre teve contato, sempre trocou figurinha. Eu cheguei a fazer, entre minha transição de emprego, fiquei 2 semanas desempregado entre a Texas e a Aeres. Ele me chamou para fazer uma consultoria. Eu falei, cara, eu tenho 2 semanas que eu posso fazer o que eu quiser, depois eu estou empregado de novo. Então, fizemos uma consultoria junto naquela época. Massa. Então, eu tenho contato com ele desde sempre. E eu sempre tinha vontade. Aí, essa oportunidade, ele me chamou e, nossa, para mim foi incrível. Estou muito feliz. Óbvio, é um outro planeta, é um outro mundo. Acho que eu voltei, eu estava, como eu falei, no meu equilíbrio de vida, eu estava mais com a família, mais tranquilo com o trabalho. A balança pendeu um pouco de novo, mas, de novo, é momento, tá? Eu tô super feliz, foi um negócio muito legal. É que lá, é um negócio que eu não consigo mais imaginar como voltar. O caminho de volta agora é diferente. Mas sabe o que é mais legal? É que, não tem jeito, uma empresa, as outras empresas que eu passei era grande, mesmo que fosse uma pessoa respeitada lá e tivesse bastante voz ativa, era um transatlântico. Então, uma pessoa só vira pouco transatlântico. O efeito é pequeno. Na Artwind é uma lancha.
qualquer viradinha no guidão Dá uma guinada, né? Então, o efeito Poder de decisão. Não, o poder de mudança, o poder de agregar na empresa que eu tenho aqui é muito maior e isso me anima muito. Esse é o desafio que me movimenta, de ver que eu vim aqui e fazer, tomar decisões, faz o negócio andar mais ou menos e que tá comigo e com o nosso time, que a gente realmente tem um time incrível. Na verdade, o Armando montou um negócio incrível. Fantástico. Então, realmente foi ótimo para mim. Aumentou a carga de trabalho, principalmente no primeiro semestre. A gente quase triplicou a empresa no primeiro semestre em termos de headcount. Foi um desafio grande, mas a gente passou esse desafio e está sendo muito legal. Eu realmente não vejo volta atrás. Às vezes alguém me pergunta, pô, o que é que você acha que foi a decisão certa? Nossa, foi a decisão, assim, decisão certíssima de mudar. Deu mais certo de conseguir nessa mudança agregar com a Atwind. Consegue se enxergar aí, Edgar? Totalmente. Cara, eu tava pensando aqui. Tu tava passando um filme aí, Eu não ia nem falar pra não ficar chato, né? Mas foi uma história muito parecida. É muito parecido, impressionante. Até no segundo dia, né? A gente vinha conversando há um tempo, né? E o Rômulo já tinha falado, pô, Edgar, você não pensa em trabalhar com pai e tal, fora, ter uma empresa e tal. E eu tinha o mesmo medo, cara. Quando você falou, e eu pensando aqui. E eu fiquei com medo, eu falava, cara, mas eu vou dar esse passo agora, não, é melhor não. Eu sempre adiava, né? E aí, quando eu saí da Aeres também, foi no segundo dia. Olha. No segundo dia. Eu liguei pra ele, mandei uma mensagem pra ele, falei, Rômulo, lembra aquele papo lá e tal que a gente conversou? Saí da Aeres ontem. Aí ele, é sério? Vamos almoçar amanhã? E a gente... Foi desse jeito mesmo. Daí a gente começou, né? E também fico muito feliz com essa parceria, entendo o seu sentimento. É muito bom quando você consegue tá trabalhando com alguém que você se dá bem, que você confia, que você conhece a história. E se complementa, né? Isso que eu falo. O Armando, às vezes, ele fala, poxa, fulano não fez isso desse jeito, fez aquilo. Eu falei, mano, calma. Você tem mentalidade de empreendedor. Você só vê oportunidade, você não vê risco. O cara mais travadão que nem eu, que nem esse cara, a gente é mais travadão, a gente não tem essa visão sua. E eu queria ter sua visão, né? É o sonhador, Fico né? O feliz de estar colado em você, porque eu preciso de um cara que complementa. Eu preciso de um cara que tem a visão que eu executo, mas preciso de um cara de visão. Eu sou o freio, pra não quebrar a cara, né? Exato, às vezes tem essa mesmo, eu sofri ao mesmo tempo. Porque assim, o Armando joga no ataque. E o Rodolfo joga na defesa. Mas o time só ganha se tiver um ataque ou uma defesa. Exato, cara. Exatamente. É bem assim. Lá com a gente é bem assim, né? Eu e o Edgar somos atacantes e o Coronel. O Coronel é a defesa, cara. O Coronel é a defesa. Entendeu? É bem isso mesmo. Calma aí, não é por aí, vamos conversar. E dá muito certo, dá muito certo. É muito interessante. Muito bom conversar contigo, Rodolfo. Assim, muitos insights, muito conhecimento técnico. Sei que ainda dá para sugar mais ainda aí, tirar o supra-sumo, mas eu queria saber se o Edgar tem mais uma pergunta aí, aquela pergunta que é a que vai mexer realmente aí com o nosso espectador. O Rômulo perguntou como é que foi essa fusão, né? CPF CNPJ, né? Hoje, eu queria perguntar para você, o que o mercado espera da Artwind? Você, além de um sócio, é o responsável pelo lado técnico de lá. Então, o que o mercado que está chegando com offshore, que a gente tem aí hidrogênio verde, que mexe um pouco com a nossa energia também, né? Eu espero que aumente os investimentos ainda mais. O que a gente pode esperar da Artwind, o mercado eólico? Cara, a gente pode esperar da Artwind, que é a coisa mais legal que eu vi também entrando nela, é a aplicação na prática dos nossos valores. Nossos valores, nós temos utilizado a tecnologia, fazer certo e agregar valor para o cliente. Fantástico. Então, como eu falei, parceria. Então, o que pode esperar da Artwind é parceria. O workshop que a gente fez é um reflexo disso. A gente está distribuindo conhecimento para o setor, porque a gente entende que o setor com mais conhecimento está melhor preparado para fazer o ativo render mais. Então, o que a gente pode esperar da gente é todo o suporte e toda a tecnologia que a gente traz, toda a inovação para ajudar a fazer com que a frota tenha o melhor rendimento e aumentar ainda mais o potencial do nosso mercado eólico, já é tão grande. Tem a expectativa de dobrar aí nos próximos 5 anos e a gente quer ajudar os clientes a que esse dobrar a potência
seja também aumentar muito mais lucro, muito mais investimentos, muito mais empregos. Nós poderíamos pensar, ou você poderia dividir o sonho grande da Artwind, aquele sonho assim que vocês olham para ele e a gente quer chegar ali, ó. Cara, o sonho nosso é conseguir executar isso. Hoje a gente está avançando, vamos botar no Brasil de Power, nós estamos investindo pesado em ter uma plataforma para unir o elo que ainda falta. A gente tem elo de inspeção, está querendo unir o elo de reparo e de criar uma plataforma para gestão da vida do ativo. Então, aquilo lá, a gente quer o quê? A gente quer ajudar os clientes a usar os dados, todos os dados da turbina, para maximizar a gestão, para dar a previsibilidade, para ajudar numa manutenção preventiva que seja economicamente mais barata e melhor para o ativo, mais segura para o ativo. Fantástico. Pode dizer. Não, pode seguir aí. Eu falo isso porque enquanto tu estava falando aí Artwind, eu pensei, rapaz, eu acho que esse nome já vai mudar. Ser arte renováveis, vai ser arte geral. Eu fiquei pensando aqui porque vai chegar o hidrogênio verde. Quando o hidrogênio verde chegar, os equipamentos de vocês podem atender esse mercado. Existe uma indústria de inspeção em várias fontes de energias renováveis, que hoje em dia eu não sei como são executadas, mas a maneira como vocês tiveram um comportamento disruptivo com a energia eólica, isso pode ser levado para várias outras fontes de energias renováveis. Então, quando tu falou isso, eu acho que não vai parar em wind, não. Acho que vai mais longe esse negócio. Pode até ser, mas eu sou da defesa, lembra? Eu quero fazer para o wind. A hora que tiver feito, a gente conversa. Eu acho que eu vou mandar essa mensagem pro Armando. Armando, ó. Se eu mandar pro Armando, talvez ele já dispare, mas eu quero implementar a nossa ideia para o wind, fazer esse valor agregado. Aí o próximo passo é só botar a direção do navio. Até porque eu imagino que o hidrogênio verde, isso só vai, na verdade, aquecer mais o nosso mercado. Porque o hidrogênio verde precisa, né, da eólica, precisa do mercado. Precisa da geração de energia eólica. Limpa. Precisa da geração de energia limpa para ter o hidrogênio verde. Então, eu acredito que isso só acelera investimento na eólica, só acelera o nosso setor. Como o Rodolfo falou, nós temos uma previsão de crescer mais de 100%. Já crescemos nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, mais de 100%, e agora temos a previsão de mais 100%. Então, até 2027 vai sair de 26 para 50 GB, previsão. Então, assim, o mercado está crescendo demais. Eu penso que nós, como treinamentos, nós temos aí algumas coisas para agregar nas renováveis como um todo, não só na eólica, né? Hoje, na verdade, a Stosa, a gente tem clientes aí, tem siderúrgicas, temos outras empresas, né? Temos óleo e gás também são nossos clientes. porque temos mais de 70 tipos de treinamentos hoje no Grupo Stores. Mas na Store Solution, que é o nosso braço aí para manutenção de pás, que a gente oferece aí soluções de manutenção, a gente vai também focar na eólica, né? E capacitação, né? Assim, justamente você disse, será que nós temos mão de obra necessária para atender às demandas? Já te adianto, eu acho que não, principalmente para o esquecimento, porque aí uma coisa que vocês não perguntaram, mas é uma discussão grande. Boa. As turbinas, quanto mais novas, elas estão dando mais problema mais rápido. É mesmo? Sim. Por quê? Porque é minha visão. A tecnologia evoluiu, tecnologia de cálculo. As pás hoje estão todas no limite de projeto. Antigamente, pela menor capacidade de cálculo, tinha mais margem, o pessoal tinha mais medo. Aí você pega o mercado, tem uma pressão de custo e aumentou a capacidade de computação, o que isso fez foi que a gente chegasse no limite das margens. Então nós temos pás cada vez mais pouco tolerantes ao defeito. Só que eu estava até falando, a última grande evolução da produção de eólica foi sair de hand layup para infusão. Isso foi lá em 2003, 2004. De lá para cá, tem equipamentos, mas tudo mudanças pequenas. Não teve nenhuma outra grande mudança. A gente ainda faz muito parecido com o que a gente fazia 15 anos atrás. Que informação Ou preciosa. Iremos precisar ainda mais de especialistas de mão de obra qualificada. Para mim, manutenção preditiva, dados da frota é o cada vez mais importante para garantir uma gestão boa desse ativo. Porque o mercado também não quer pagar mais
Boa. Fantástico. Então, acho que isso tem que andar junto e tem que entrar na conta. Por isso que eu falei, tem que botar na conta não do ano. Tem que projetar a vida do parque para 20, 25, empresas que querem chegar a 35 anos, não é no ano 20 que eles vão ter alguma ação, é agora. Para Senão não vai chegar. justamente chegar no ano 20 Vai chegar no ano 20 saudável. bem e poder manter. E quando você falou aí sobre Verdade. a mudança de paradigma de uma política de engenharia conservadora para uma mais ousada, faz sentido. Sim, Se você tem um lastro de computação mais detalhista, o projetista ousa mais. claro, claro. E tá ótimo. Mas a gente está com construtoras menos tolerantes ao defeito. O que dá problema é defeito. Aquilo que eu falei, não tem tanto erro de projeto que chega. Acontece às vezes, mas é raro, não é um fato comum. Não é fato comum um defeito de fabricação chegar e virar um dano em campo. E as partes antigamente, 15 anos atrás, não eram feitas com mais qualidade. Elas só eram mais tolerantes ao dano. Eu quero fazer uma pergunta de bombeiro agora. Vai lá. Qual é a sensibilidade ou, não sei, assim, a resistência da pá ao fogo? Na verdade, ela não tem. O ponto é que é a resina que a gente usa, a epóxi, ou mesmo a poliéster, nas pás a gente não usa nenhuma resina com retardante de fogo, coisa assim. Na nacelle se usa. Nas componentes de fibra da nacelle tem retardante de fogo, nas pás não. Dito isso, eu não sei exatamente o detalhe, eu sei que a resina não pega fogo tão fácil, mas se ela pega, você não apaga. Entendi. Então o problema é que se acender o fogo numa pá, ela vai queimar inteira. A tendência é ela queimar inteira. Pegar fogo diferente de queimar. Por exemplo, um raio cai, ele queima aquela região, mas não pega fogo. Como a gente faz queima de amostra de fibra resina, por exemplo. Mas se ela pegar fogo, se entrar em combustão. em combustão a resina, E tivemos, né, um caso assim em Sorocaba, alguns anos atrás. mais de um. Mais de um, né? O último que eu me lembro foi ali no CD. Sim, Não sei se pás você que se assim, que você pegou fogo no mato do lado do pá e isso. queimou 15 pás. Foi queimando o mato de manhã e as pessoas. E o fogo se aproximando das pás e quando viu, queimou as pás e queimou muitas pás, não foi? Não, pegou umas 15, porque elas estavam empilhadas uma do lado da outra, pegou umas Só 9. parou quando a próxima estava distante. Só parou porque não tinha mais espaço. Isolamento. Por isolamento. Mas lá em Sorocaba também teve um molde que pegou fogo, que o rapaz estava cortando o metalon, estava com solda do lado, acendeu. Diz a lenda que o rapaz saiu correndo para pegar um balde de água, quando ele voltou, o fogo já tinha crescido. Não, já tinha crescido, aí não apagaram mais. Tentaram, chamaram o bombeiro, mas não, queimou o molde inteiro. Então, a fibra, a resina, né? Se ela pega da pá, se ela pega o fogo, ela pega. Mas, de novo, é comum pegar fogo numa pá? Não. Não, é um acidente bem comum, na verdade. Mas essa pergunta é interessante até porque existem alguns aterros que têm descarte de pás. Sim. Não, nós achamos uma pá no lixão. Entendeu? Eu tava procurando uma pá para levar pro CT, Rodolfo. Eu não vou nem falar qual a pá que eu achei, mas eu achei uma pá número 1, a pá de teste número 1, com um Sparcap de carbono todinha. Eu entrei no lixão, eu vi aquela pá, eu reconheci, e eu falei procurei o dono do lixão e eu falei para ele: o senhor sabe o que é isso aqui? Aí ele falou: eu acho que era daquela fábrica ali, e apontou, e não era outra fábrica, na verdade ele não sabia. O senhor usa para quê? Para fazer curral de animal. Ele usava a corda máxima para fazer curral de galinha, para fazer galinheiro. Aí a gente levou lá para o CT. Não, vamos negociar essa. Não, ainda tem terrenos com pás antigas que é essa situação. Se pegar fogo no mato do lado, queima um monte. E aí não Vamos para. atrás dessa fonte para levar lá para você. Não, mas a STOS agora, nós somos descarte final de paz agora. Nós podemos receber. Então nós podemos receber paz, né? Achei até que você ia me dar um pedaço, mas você não quis. Podemos Começar a negociar. podemos negociar. Negociar que eu falo não é financeiramente, não, tá? Não. É alinhamento. Beleza, gente. Acho que é isso, né? E assim, sejam muito bem-vindos ao Ceará. Soubemos que vocês estão por aqui. Na verdade, estamos aqui faz um ano que nós estamos aqui. Muito Abrimos bom o escritório nós em setembro. sabíamos. Vamos esperar aí o seu retorno para nós tomarmos um café lá no escritório de vocês. Vamos, Ir lá, conhecer o centro de treinamento. Você conhece o centro de treinamento da STOS? Vamos conhecer um dia. Interessante isso aí. Sim, queremos e quero sim. Primeiro, agradecer vocês. Foi um prazer estar aqui. Conversa, bate-papo muito legal. Lembrar muita história. Coisa que eu nem lembrava, estou ficando velho. Tá?
E não, vamos dizer, na verdade, a gente só um comentário, está em Fortaleza já faz quase um ano que abriu o escritório aqui, porque Que não tem bom. jeito. Tem 2 polos no Brasil de eólica. É Sorocaba e Fortaleza por causa das 2 maiores fábricas que a gente teve e ainda tem no Brasil. Não tem jeito. Além disso, os clientes também estão aqui, tem que estar aqui. Você falou que Fortaleza a Amanda até botou, fez um print, fez um Instagram. Fortaleza é a Dubai cearense. É. Falou aqui o Armando, não foi? Falou. Ele disse assim, se preparem. É. Vamos se preparar. Vai ser, é verdade. Ele falou aqui. Então, eu agradeço a disponibilidade de agenda, de estar aqui com a gente, às vésperas da Brasil Indie Power, né? Também vocês acabaram de fazer esse workshop aí importante. Agradeço mesmo, Rodolfo. Obrigado e vamos se falando. Obrigado por esse tempo. Povo, Foi precioso, um tempo precioso. Agradeço demais também o seu tempo, você ter, assim, disponibilizado e também compartilhado um pouco da sua experiência. E você ter justamente exercitado aquilo que você condenou no passado, né? Que é você poder difundir o seu conhecimento, dividir o seu conhecimento, levar esse conhecimento para outras pessoas, porque o fim é justamente a melhoria da indústria eólica e Exato. também fomentar a segurança nos processos. Então, acho que muito obrigado por isso. Até algumas coisas aí que poderia ter retido, né? Ele fez questão de falar. Então, muito obrigado. Espero que as pessoas possam realmente compartilhar esse podcast com outras pessoas. E eu queria deixar com você uma frase final. Uma frase final. Poxa, vocês me complicam, né? Queria agradecer muito a presença e já o convite, tá? Muito legal estar aqui. A frase final, eu acho que eu quero retomar aquela que eu falei. A indústria eólica dá muito problema. O que acontece é quando dá problema, se você pode ou não pode contar com o seu parceiro. Então essa é a indústria para mim da parceria. Então se você quer conhecer a eólica, se quer ficar na eólica, construa parcerias perenes. Fantástico. perenes. Muito bom, muito bom. Fantástico. Galera, você que assistiu até aqui, você viu um pouco mais aí da complexidade da indústria eólica. Então, assim, a gente viu aqui, conversamos com o Rodolfo, um cara que já era engenheiro, já tinha feito mestrado no ITA e entrou para a eólica depois disso. Então, como que a gente entra para a indústria eólica? Vai depender aí do que você gosta de fazer, do que você sabe fazer e como é que você pode agregar nesse setor. Então, se assistiu até aqui, compartilha com alguém se esse assunto é relevante para você, curte, nos siga e vem conosco. Somos os amigos da eólica. Fica com Deus. Valeu, valeu. Valeu.